Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Gremlin. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Gremlin. Essa história foi publicada originalmente em 1983 na revista Ron Space Knight número 44 e aqui no Brasil saiu em 1989 na quarta edição da revista dos X-Men, onde as histórias anteriores também estavam sendo publicadas, né? Na verdade, uma série de histórias do Ron na União Soviética foram publicadas na mesma revista dos X-Men. A editora Abril deu uma empacotada geral, assim, dando a impressão que era uma história só, mas na verdade eram histórias de revistas diferentes. E várias páginas foram cortadas, né, para caberem na revista. Como, por exemplo, a primeira página dessa história, né, cujo título original é It Takes Two to Tango, quer dizer, você precisa de dois, né, para dançar tango. Essa página aqui é inédita no Brasil, só que não foi publicada, né? Que você tem a Starshine segurando o corpo do Ron, que é o Ron clonado, na verdade, não, o corpo humano do Ron, ele desfalecendo, ela ajoelhada ali segurando ele dos braços, ao lado da armadura do Ron, que está vazia, que estava sendo usada pelo Quasimodo, um computador vivo criado pelo Pensador Louco. Aqui já tem uma incoerência, porque a armadura do Ron estava longe, né? A Starshine ela matou o Quasimodo, que estava na armadura do Ron, mas isso foi num lugar distante. Ela voou até essa caverna onde eles estão agora. E agora, tipo, a história começa, a armadura se materializa ali, né? Como se ela tivesse trazido ela, ou se as coisas tivessem acontecido todas no mesmo lugar. Mas tudo bem, né? Teve um erro de continuidade aqui, alguém, né, quis dar uma facilitada, né, para poder engatar essa história aqui. Ron e Starshine estão sendo vigiados por soldados soviéticos. Eles estão ali fortemente armados, né, estão se aproximando da caverna. A Starshine, ela sente uma presença ali, ao redor dela, ela se volta, aí um soldado fala, em russo, né, fique aí parado, alien, ou será morta, ou será morto, né, vai que ele não sabe se a Starshine é homem ou mulher, né, o que seria o oficial, né, fala, eu estou prendendo você em nome do Estado Soviético, né, mas essa né, que é a Brand, né? Essa aqui não é a Starshine original, é a Brand Clark, que está na armadura da Starshine. Ela não entende russo, mas ela percebe que é uma ordem, né? E aí ela não está muito feliz, assim, né? Ela fala, você ousa, né, se intrometer no meu sofrimento aqui, e aí com os seus poderes luminosos, né, ela derrete as armas dos soldados soviéticos, né? Aí um deles fala lá uma expressão, né, pelo fantasma de Lenin, né, que na verdade é uma estereotipação, né, estadunidense dos soviéticos, né, essas expressões aí todas envolvendo a Revolução Russa. Mas eles ficam assombrados de qualquer forma, os soldados, né, ao verem seu armamento ser derretido como sorvete no verão. E aí a Starshine, ela, com seus olhos agora iluminando, né, os soldados, fala, vocês são soldados soviéticos, não? Eu reconheço vocês de uma foto na Life Magazine, né? Aí ela percebe, então a gente está na Rússia, território inimigo, né? E aí o Ron, desfalecendo nos seus braços, fala, não, né? Você não é mais humana, né? Todo o território é território inimigo, né? E ela pergunta o que eles vão fazer, né? E o Ron fala, nós temos que entrar na caverna do Quasimodo para descansar em paz.
Só um detalhe, né? A Brand fala que ela reconheceu os uniformes dos soldados soviéticos numa foto de uma revista chamada Life Magazine, né? Nós estamos nos anos 80 aqui, né? Ainda a Guerra Fria, né? A União Soviética existe. E aí é interessante esse detalhe aqui para saber sobre o que os americanos sabiam, né? O que os estadunidenses sabiam sobre a União Soviética, né? Vários momentos, né? A União Soviética foi apresentada para o grande público, né? Nos Estados Unidos. A revista Life, né, que talvez seja essa revista a qual a Brand está se referindo, né, ela teve várias reportagens ao longo de décadas sobre a União Soviética, né, mas a gente não identificou uma revista que tivesse na capa soldados soviéticos com o uniforme que nós vemos na história, né. Em 1945, né, final da Segunda Guerra Mundial, soldados soviéticos saíram na capa da revista Life, mas só o rosto deles e o capacete, né? Era o capacete de aço usado na Segunda Guerra, que não é o cap que aqueles soldados estão usando na história do ROM. Em 1955 a gente vê também uma imagem de militares soviéticos andando, né? Na verdade são oficiais, né, que estão caminhando. Nós vemos a imagem deles, na verdade, no fundo ali, né, porque o destaque é para as mulheres que estão na capa, em Moscou. E em 63, né, tem uma edição especial da revista Life, né, que é uma longa visita, né, que os repórteres fizeram à União Soviética, né, conhecer o povo, que na verdade são várias etnias, né. Você tem a União Soviética, ela era a Rússia, né, vários países da Ásia, que tem países muçulmanos, né, países do Cáucaso, países do leste europeu, os países bálticos, e tinha um monte de cultura misturada, além de que na própria Rússia você ainda tem outras etnias, né, você tem etnias mais europeias, eslavas, você tem as etnias tártaras, né, mais ao Oriente. Então é uma salada ali de etnias na Rússia, e mais ainda era na União Soviética. E um detalhe, assim, né, a revista Life era uma revista americana, a revista dos Estados Unidos. Então era a visão estadunidense dos soviéticos. Mas os soviéticos também tinham a sua propaganda, né? E aí eles começaram a publicar em 1956 nos Estados Unidos uma revista para falar como que era a vida na União Soviética, né? E era uma revista Soviet Life, que falava sobre o cotidiano, né? E era sempre tudo legal, né? Porque mostrava a parte positiva, né? Porque os Estados Unidos queriam mostrar que o comunismo era ruim, era coisa do demônio, né? Era um negócio que escravizava as pessoas. Então, para contrapor isso, né, essa revista Soviet Life, ela mostrava que não, né, viver na União Soviética é legal. Você vê aqui, tem uma edição que mostra, né, férias na neve, ali as amigas andando de moto, ali o casal dançando, uma dança típica de uma das etnias da União Soviética. Então, essa revista ela mostrava a parte positiva, né, a parte que, né, a Rússia, a União Soviética, queria exportar para o mundo, mostrando que não, aqui é legal, né? Essa revista durou até 1991, que foi o ano em que acabou a União Soviética. Então não existia mais motivo para essa revista ser publicada, pelo menos não com esse nome, né? Agora existe uma outra revista chamada Russian Life, né, que ela fala sobre a Rússia. Bem, de qualquer modo, né, a Brand não está disposta a deixar que o Ron morra. O Ron está ali conformado, vou morrer, né? E a Brand, não vou deixar você morrer. E ela usa um dos poderes, né, da Starshine, que é o teleporte. Ela teleporta o Ron e a armadura para a caverna. E os soldados russos ali ficam paralisados ali de medo, né? E não sabendo o que eles vão fazer quando tiverem que preencher um relatório, né, daquela missão. E essas páginas anteriores, né,
elas não foram publicadas no Brasil, são até hoje inéditas. Aqui no Brasil, a história começa na página 6. Então a editora Abril ela cortou 5 páginas, né? E ela pula para cá, porque o que ela fez? Ela emendou o final da história anterior, da revista anterior, com essa, né? Dando a impressão que é uma só. Aí aqui a Starshine coloca a armadura do Ron sobre a mesa onde ele foi feita a cirurgia, né, para a extração de sua célula e criação do corpo clonado, e está segurando o corpo, né, o corpo clonado do Ron, que está ali se desfazendo, né, se derretendo. Bem, uma voz, né, se ouve ali, né, porque eles não sabem, na verdade, como que eles vão usar aqueles aparelhos para conseguir fazer o Ron voltar a habitar a armadura, né? E aí que eles veem um homem de estatura baixa, né, com uma cabeça bastante grande ali, um rosto assim, um pouco deformado, que ele diz que ele é capaz de ajudá-los. Ele tem as habilidades para salvar a vida do Ron, né? E ele se apresenta como o Gremlin, né? Quem é o Gremlin, né? O Gremlin apareceu em 1973 na revista do Incrível Hulk, né, The Incredible Hulk, número 163. O nome dele é Kondrat Topolov. Então ele aparece na capa da revista, né, com vários soldados em armaduras atacando o Hulk. Mas quem é Kondrat Topolov? Você vai saber, né, em breve, porque a gente tem outro carinha que aparece em seguida na porta da caverna, interrogando os soldados russos, né, pedindo para dar um relatório. Essa parte, né, dessa página aqui, ela foi cortada no Brasil, então não tem, tá? Essa parte que esse personagem aqui, uniformizado, né, com um uniforme vermelho e amarelo, está parecendo o Solar da Legião dos Super-Heróis, mas não é. Essa parte aqui não saiu no Brasil, então mais um corte da editora Abril. A parte em que eles penetram na caverna voando, né, e aí eles se apresentam como sendo o Devastador e os vamos traduzir como super soldados soviéticos, mas não são super soldados, tá? Porque tem outros caras que você vai descobrir que eles têm esse nome, né? O Trooper, né? Vamos falar que é a super tropa, né, soviética. Então, o Devastador, entrando na caverna com a super tropa soviética, essa imagem aqui, ela não faz parte da edição brasileira. Ela foi cortada. Então, ó, mais uma parte que a editora Abril cortou. Tá? Mas quem que é o Devastador, né? Você não explicou nem quem é o Gremlin, agora vamos explicar quem é o Devastador? Sim, calma que a gente vai voltar pro Gremlin. Tá? O Devastador, esse personagem aí que aparece, né, que parece que ele trabalha para o governo soviético, né, porque ele conversou com os soldados ali, pediu, né, ele exigiu ali um relatório, né, dos soldados soviéticos. Ele apareceu pela primeira vez em 1975 na revista do Incrível Hulk, The Incredible Hulk, número 184, quando o Hulk lutou contra uma criatura feita de sombra, né, uma criatura de sombra, a sombra viva. Na verdade, o Devastador original, ele nem aparece na revista, né? A não ser por partes do corpo dele, né? Ele aparece ali assassinando um cientista americano que descobriu o seu segredo, né? Ele é um espião russo, espião soviético, que está infiltrado numa base militar nos Estados Unidos. Então, ele é mencionado, na verdade, né? O seu rosto não aparece, mas ele é mencionado nessa edição. Aí, na edição 186, no mesmo ano, é que esse espião russo, ele veste um traje que lhe dá superpoderes, e aí ele vai enfrentar o Hulk, né? E aí ele se apresenta com esse nome como o Devastador, né? E aí ele veio ali para, né, destruir aquela base, né? Só que ele acaba enfrentando o Hulk.
E o Hulk esmaga, né, as luvas do Devastador, né? Ele tenta ainda usar, né, a fonte de energia da sua armadura contra o Hulk, né? O Hulk zomba dele, né? E aí, ao tentar ainda atacar o Hulk, o Devastador acaba explodindo a ele mesmo, né? E aí ele morre. Né? Então, esse é o Devastador original, né? Esse agente soviético. Mas depois a União Soviética ela refez essa armadura, né? E aí um outro homem, né, passou a usar essa armadura e o nome de Devastador. Então o personagem ele apareceu na revista do Hulk, mas esse Devastador que aparece na história do Ron é um outro, né? É uma outra pessoa que está usando o mesmo nome e uma outra armadura. Bem, enquanto o Devastador ele está chegando, né, o Gremlin ele está operando as máquinas do laboratório ali do Quasimodo, quer dizer, o laboratório onde o Quasimodo estava antes, está manipulando o cubo onde a humanidade do Ron, né, ou metade da humanidade dele está preservada, e para poder devolvê-la à sua armadura, né? Aí ele começa a contar a história, né? Por isso que a gente pulou aqui a parte da história do Gremlin, né? Porque ele mesmo vai contar a história agora para Starshine e para o Ron. Ele fala que aquele complexo, né? Aquele complexo foi projetado por um cientista russo, um gênio chamado Sergei, a Presença, né? Se você quiser saber quem é o Sergei, a Presença, então você coloca um comentário que a gente pega e faz outro episódio só para contar isso, porque senão a gente não termina nunca aqui. Mas esse cientista havia construído esse complexo, o Quasimodo, e encontrou ele vazio, né, e o habitou. Mas o Gremlin sabia lidar com aquela maquinaria, com a tecnologia, né? O Gremlin ele conta que ele acreditava que o Hulk havia matado o pai dele, né? O pai dele era ele também tinha uma deformação parecida com a dele, ele se chamava Gárgula, né? Ele tinha então essa deformação física, mas tinha também um grande intelecto, né? E aí o Gárgula pensava que o Hulk tinha matado seu pai, né? E aí o Ron mais uma vez ouve falar do Hulk, né? E pergunta: será que se eu viver eu vou encontrar esse tal de Hulk, né? E o Gremlin continua: então, por vingança, né, eu me preparei para destruir o Hulk. Essa parte da história, né, que o Gremlin começa a contar aqui, a sua própria história, ela foi cortada no Brasil. Também é inédita. Outro corte da Editora Abril. Mas vamos entender assim qual que é o motivo da vingança do Gremlin, né? Ele fala do seu pai, o Gárgula. O Gárgula apareceu em 1962 na primeira edição da revista The Incredible Hulk, né, que foi a estreia do Incrível Hulk. A revista na qual o Hulk apareceu pela primeira vez, né, quando teve o acidente que transformou o Dr. Banner, né, em um monstro cinza, né, porque o Hulk primeiro era cinza. Depois de várias peripécias, né, com o Rick Jones, o garoto que foi o responsável, né, na verdade, pelo Dr. Banner se transformar em Hulk. Se você quiser saber mais sobre o Rick Jones, tem um vídeo só sobre ele, tá? Que é quem é Rick Jones. Mas assim, em uma parte da história, o Gárgula, né, que é um agente do governo soviético, ele vai até os Estados Unidos para capturar o Hulk. Né? Ele fica sabendo, né, que existe uma criatura com grande poder, né, e ele resolve ir até lá capturá-lo. Né? O Gárgula nós somos apresentados a ele, né, como um grande cientista soviético, né, ele tem uma inteligência sobre-humana, mas ele é fisicamente deformado. E aí ele é desprezado por todos, né? As pessoas não querem nem falar com ele, né? Elas deixam um bilhete debaixo da porta. Vive assim, uma vida isolada, né? Ele só pela sua utilidade realmente que ele é mantido pelo Estado soviético. E aí quando ele leva o Hulk para a União Soviética, né? Aí o Hulk acaba se transformando novamente em Dr. Banner, né? E o Gárgula, né, a princípio não entende, né, ele pergunta por que o Dr. Banner, né, ele quer ser um monstro, né, porque se ele pudesse ele gostaria de ser humano, né,
E o Dr. Banner fala, mas eu posso curar você, né? A sua condição é diferente, né? E aí o Dr. Banner usa radiação para curar a deformidade do Gárgula, né? Só que ele fala que vai ter uma sequela, né? O cérebro dele vai se tornar um cérebro normal, né? E aí o Dr. Banner usa então a sua capacidade científica e o equipamento do Gárgula para fazer uma transformação ali com radiação. E ele consegue, né? Ele transforma o Gárgula num homem comum e o Gárgula ajuda o Dr. Banner a fugir em um foguete soviético. Então aí quando o Gárgula ele desperta, né, e agora transformado, né, como um homem comum, é interessante que a gente vê o Gárgula brigando com um retrato na parede, né, falando que foi por causa daquele homem naquele retrato que ele havia se transformado num monstro para trabalhar em bombas secretas, né? E aí ele fala que foi preciso um americano para curá-lo, né? É claro que aqui, né, essa história foi feita, né, por americano, né, Stanley Jack Kirby, totalmente alinhados aí com a guerra contra o comunismo, né, contra o fantasma vermelho, né, do comunismo. E esse cara no retrato é o Nikita Khrushchev, que na época era o presidente da União Soviética, né? Era o líder máximo da União Soviética, o presidente do Partido Comunista, e que protagonizou, né, um momento de grande tensão com o presidente Kennedy, né, no qual o mundo, por alguns dias, pensou que iria acontecer uma terceira guerra mundial, né, quando a União Soviética levou mísseis para Cuba, né, e os Estados Unidos fizeram um bloqueio, né, porque eles imaginavam que a União Soviética poderia disparar mísseis contra os Estados Unidos a partir de Cuba, né, ia começar uma guerra nuclear. E mais ainda bem que isso não aconteceu. Então Nikita Khrushchev aparece na história aqui do Gárgula, né, como o homem que aparentemente teria feito o Gárgula se transformar num monstro, né, só com o propósito de trabalhar para a guerra armamentista. Bem, depois que o Gárgula coloca o Dr. Banner e o Rick Jones num foguete e manda eles de volta aos Estados Unidos, né, claro, essa decolagem, né, ela acaba fazendo com que os soldados eles vão até o laboratório do Gárgula, né, todos armados ali, mas quando eles chegam lá, né, eles não encontram o Gárgula como eles conheciam, né, encontram um homem comum, um homem curado, que diz que ele não é mais um gênio científico, mas que ele concluiu o seu trabalho, né, e agora ele vai morrer como um homem. E aí ele aperta um botão, né, que explode toda a base, né, do foguete. O Dr. Ben e o Rick Jones, eles veem lá uma grande nuvem, né, e aí eles terminam a história assim, falando que talvez é um princípio para a derrocada da tirania comunista, né. É um final comum assim para as histórias dos anos 60 da Marvel, né, que os super-heróis enfrentavam, quer dizer, várias vezes enfrentavam vilões comunistas, né, e todos os vilões comunistas, e todos os comunistas, né, todos os soviéticos eram ruins, eram maus, né, só aqueles que reconheciam que os Estados Unidos eram bons, que então eram gente boa, né. Bem, então, esse é o pai do Gremlin, esse é o Gárgula, que olha, ele não foi morto pelo Hulk, muito pelo contrário, foi curado, né, pelo Dr. Banner. Poderia talvez viver uma vida normal, né? Poderia ter escapado para os Estados Unidos, mas decidiu tirar sua própria vida para destruir aquela base, talvez para que ninguém usasse a tecnologia do Gárgula mais, né? Só que o que aconteceu, né? Eles acabaram fazendo o quê? Pegando o filho dele, que ele nem sabia que tinha esse filho, né? E transformando numa nova versão, né, de um cientista geneticamente alterado, né? Só que o que acontece? Naquela luta com o Hulk, né, que o Gremlin teve, né, tentando vingar seu pai, os soviéticos pensaram que o Gremlin tinha morrido. E aí o Gremlin acabou interceptando, né, uma comunicação em que eles revelavam, né, a verdade, que o pai dele, o Gárgula, tinha se matado, na verdade, né, ele havia salvado um cientista americano que o tinha curado, e aí então o Gremlin descobriu que haviam enganado ele, né? Então que era uma mentira, haviam usado ele contra o Hulk,
que na verdade era o cara que havia salvado o pai dele, né? E aí ele ficou furioso, né? Ficou furioso e resolveu confrontar, né, se tornar um inimigo do Estado Soviético, né? Essa parte aqui também foi cortada no Brasil, tá? Então isso aqui não é inédita aqui. O Gremlin fala então que ele, né, se levantou contra os soviéticos, né, tentaram matá-los, né, mas não conseguiram, né, porque ele era perigoso, muito perigoso, e conseguiu escapar, né? E aí foi assim que ele acabou parando na zona proibida, né, onde dificilmente iriam procurá-lo, né? Ele não se preocupava com a radiação lá porque ele já tinha mutação genética, né? E aí ele ficou ali observando, espionando ao esquema do Quasímodo, né? E ele afirma que pode curar o Ron, né? Só que ele faz ali uma barganha, né? Ele exige algo em troca. Ele fala que ele cura o Ron, mas que ele quer a ajuda da Starshine, que é a ajuda deles contra os seus perseguidores, porque os soviéticos mandaram gente atrás dele, né? Essa parte também foi cortada no Brasil, né? A parte que saiu no Brasil é quando o laboratório é invadido pelo Devastador e pela sua tropa, né? Pela sua super tropa soviética, né? E aí ele vai ali, né, para matar o Gremlin, né? A ordem que ele tem. Aí o Gremlin ele exige que a Starshine o proteja, né? Se ela não o proteger, ele não vai conseguir curar o Ron, né? E aí o Gremlin pergunta ali pro corpo clonado do Ron ali, né, se ele quer sobreviver, né? Ele fala, sim, eu quero, né? Essa parte também foi cortada no Brasil aqui, né? Um monte de cortes. Também foi cortada a parte em que a Starshine ela ataca a super tropa, né? E aí os soldados de armadura eles caem, né, cegos ali, desorientados, eles batem uns nos outros, né, desorientados pela luz da Starshine. Essa parte também foi cortada no Brasil, né? O que não foi cortado foi que em seguida, né, quando já os soldados, a super tropa, né, já foi derrotada, ainda restou o Devastador, né, e o poder dele é muito maior, né? Ele ataca a Starshine de maneira impiedosa e ela sente, né, ela sente dor. Agora ela enfrenta pela primeira vez ali na sua curta carreira um inimigo assim que é páreo para ela. Enquanto isso o Gremlin está correndo ali para poder fazer a cirurgia, né? Para o processo de devolução, né, da humanidade do Ron à sua armadura, e ele vai falando sobre o Devastador, né? Ele fala que dá uma informação para o Ron que o Devastador tira o seu poder de um satélite que orbita a Terra, né? O satélite é o que confere poder para as suas luvas, né? Que é uma informação necessária que ele está passando para que o Ron possa enfrentar o Devastador. E aí o Gremlin começa então o processo de transição da humanidade do Ron de volta para sua armadura, né? Os aparelhos eles começam a transferir a humanidade, né, que está dentro de um cubo de êxtase para dentro da armadura, enquanto o corpo clonado vai se desfazendo, continua se desfazendo. E aí, de repente, né, os olhos, os sensores ópticos do Ron se acendem novamente, né, aquela luz vermelha, ela começa a brilhar e ele se ergue, né? Então ele renascido, né, mais uma vez, o maior de todos os cavaleiros do espaço, está novamente na sua armadura. Só que o corpo clonado do Ron continua falando, continua ainda se movendo, né? Enquanto, né, o Ron verdadeiro ocupa novamente a sua armadura. E a Brand fala, 2 Rons? Né? Ele fala, sim, porque eu sou o original e aquele é o clone, né? Ambos existem por algum tempo. Só que o Gremlin, né, corta a conversa ali para ele falar, ninguém aqui vai existir, né, enquanto o Devastador e a sua super tropa não forem derrotados, né? E aí ele fala, eu dei vida a você, Cavaleiro Espacial, agora pague a sua dívida. Né? E o Ron fala que ele não precisa que ninguém o lembre das suas obrigações, né? E ele tem sido escravo do seu dever, sempre.
E aí ele se ergue, né, imponente mais uma vez, né, materializa o seu neutralizador e vai em encontro ao devastador. Agora sim começa uma luta, né? Os remanescentes da super tropa, né, eles são desativados pelo neutralizador do Ron e tombam rapidamente. Então o Ron não quer matar ninguém, né? Agora ele volta, né, para a sua personalidade pacífica, né? Agora ele parece bem sereno, né, nesse seu retorno. Ele, com bastante tranquilidade, ele desliga a armadura da super tropa e parte para enfrentar o devastador. Mas essa parte em que ele começa a luta com o devastador foi cortado no Brasil, esse quadro aqui. O devastador dispara, né, contra o Ron, mas o neutralizador do Ron ele intercepta os raios do devastador, né. O Ron aqui ele está no completo domínio, né, das suas habilidades, sem hesitação, vai enfrentando o devastador que tenta ali vencer os raios do neutralizador, mas o Ron ele vence os raios do devastador. E não somente isso, ele, usando a sua arma, ele reverte o fluxo das suas luvas, né? Ele começa a enviar a energia para a origem. E aí ele direciona todo o poder ali do devastador de volta para o satélite em órbita, que é destruído, que explode, né? É interessante esse embate aqui do Ron, porque o Ron teve uma luta parecida com outro vilão chamado Saqueador. Tem um episódio só sobre ele aqui no canal, O Saqueador. Mas o Ron tá com amnésia, né? Por isso, na batalha com o Devastador, ele hesita em alguns momentos. Mas agora não, agora ele está consciente de quem ele é, do seu poder, das suas armas. E ele assim, mostra para o Devastador que ele realmente é o maior de todos os Cavaleiros do Espaço, né? Com o Devastador derrotado, né, o Ron então volta para a cama onde o corpo do seu clone está ali dando os últimos suspiros, né? E aí esse corpo clonado fala, né? O Ron na verdade fala para o seu clone, né? Você pelo menos é humano, né? Mas o corpo clonado fala, mas você vive. Se você vive, você é capaz de amar. E essas são as maiores dádivas, né, que o homem pode conhecer. Ele fala, né? Abrace elas, você que tem sorte suficiente para tê-lo, né? Para manter um ao outro, né? Fala isso para o Ron e para Starshine. Então fala, não importa se vocês são humanos ou ciborgues, vocês estão vivos e vocês são capazes de se amar. A história aqui no Brasil acaba aqui, nesse quadro. Mas na verdade tem mais uma página na história original que foi cortada também aqui pela Editora Abril, né? Que é quando nós temos um quadro geral, uma visão geral de página inteira, né, vendo o Devastador ali ajoelhado, né, humilhado pela sua derrota, a super tropa, todos os soldados ali caídos ao chão, desacordados, com as suas armaduras desligadas, né, e o Ron e a Starshine ali, né, lamentando a morte daquele clone. E aqui então acaba a história, né, o Ron volta a ser novamente um ciborgue, volta a ser um cavaleiro do espaço. O que ele fará em seguida, né? Você quer saber? Então, curta, compartilhe, assista os próximos